Paz, pessoal, bom dia. Sextou. Hoje é sexta-feira, dia 11. Amanhã é nosso dia de sair para as ruas para fazer a nossa primeira ação de evangelização. E eu espero que vocês estejam contentes e ansiosos, assim como eu. No tema dessa semana, né, que são as barreiras que impedem a evangelização, eu trouxe hoje o tema não priorizar o reino de Deus. Né? Um dos motivos que impedem a gente de evangelizar é não priorizar o reino de Deus. É claro que os temas que eu coloquei, tá, nessa semana, nesses estudos, são situações que competem a nós, tá? São coisas que nós criamos e que nos impedem de levar a palavra adiante, tá? Lógico que assim, a gente, como todos vocês sabem, a gente passa por batalhas espirituais, a gente passa, né, por ataques, passa por provas, né? Que o mundo espiritual ele existe, ele é real, e o inimigo não quer ver a gente levando a palavra de Deus, né, pregando. Então, isso daí a gente não precisa nem falar, né? Mas aqui, nesses itens que a gente falou essa semana, são situações que são nossas, né? Que são coisas que nós criamos, né? Aqui eu vou dar uma relembrada, que foi o que a gente falou essa semana. Timidez, medo, falta de amor, preguiça e o de hoje que é não priorizar o reino de Deus, só para dar uma relembrada, tá? E eu quis deixar esse assunto por último, porque eu acho que de todos é o mais importante. Não sei o que vocês pensam, né? Mas é muito difícil a gente se autoavaliar, né? Será que a gente realmente está priorizando o reino de Deus? Será que a gente está mesmo colocando à frente de outras coisas, né? Das outras coisas da nossa vida, da nossa rotina? Eu trouxe aqui uma passagem que vocês todos conhecem, que é bem conhecida, né, na igreja, que muitas pessoas colocam no status do Instagram, né, colocam como frase motivacional, que é Mateus, capítulo 6, do 31 ao 33, né? O pessoal sempre coloca Mateus 6, 33, né? Mas eu trouxe um pouquinho antes, para a gente poder ter o entendimento do contexto ali, né? Então, vou começar aqui no 31. Portanto, não vos preocupeis, dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Será que a gente tem colocado isso em prática? Será que a gente realmente tem priorizado as coisas de Deus? Por que a gente não prioriza o reino de Deus? E aqui eu elenquei algumas possibilidades, né? E aí eu coloquei algumas coisas aqui, ó. Falta de amor ao próximo. Se já estamos salvos, por que a gente vai ajudar os outros? Aí você pensa assim, poxa, você acaba entrando no automático, né? Eu tô indo pra igreja, né? Tô fazendo a minha parte, sou dizimista, sou ofertante, vou na escala. Eu tô fazendo o que me foi incumbido, né? Aí você entra na zona de conforto e acaba que não acaba evangelizando, né? Não acaba levando a palavra adiante. Ou às vezes a gente nem lembra disso, a gente nem pensa nessa parte. A gente foca no que é nosso ali, o que é nossa responsabilidade diária e acaba que nem para pensar nos outros, né? Tipo assim, nossa, eu tenho que evangelizar. Eu tenho que falar de Jesus para as pessoas. Jesus mandou a gente fazer o ID, né? A gente não para pensar nisso. Falta de tempo. A gente não separa um tempo para Deus na nossa rotina. É uma pergunta que eu já escutei o pastor fazer nas aulas, quando ele estava dando as aulas para nós no culto de ensino, que era ele que era o professor, né, das aulas, e ele já fez essa pergunta algumas vezes. O que é prioridade na vida? Família, trabalho, Deus, filhos, né? E a maioria das pessoas, e eu por um tempo, respondi que era o trabalho, né? Mas depois eu entendi que não é assim. Em primeiro lugar, a gente tem que priorizar o reino de Deus. E depois as outras coisas. Se a gente não faz isso, a gente foge do que está aqui na palavra. Que se você olhar para Mateus 6, no versículo 33, fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, a gente precisa tomar essa iniciativa de colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, na nossa rotina, na nossa agenda, né? E depois as outras coisas. E eu tenho certeza que Deus vai nos honrar.
a gente precisa separar o tempo de Deus, ele tem que ter o tempo dele na nossa rotina. Distrações cotidianas. A gente acaba se distraindo com as coisas rotineiras do nosso dia a dia, seja assim, seja em relação a trabalho, seja em relação à amizade, interesses nossos, e aí a gente acaba esquecendo das coisas de Deus. A gente se preocupa muito com coisas materiais. É lógico, gente, a gente precisa comer, a gente precisa vestir, né? A gente tem sonhos, né? A gente, sei lá, às vezes você quer viajar, você quer ter um carro legal, você quer, sabe, tá com seus amigos, você quer vestir uma roupa legal, né? A gente pensa muito nessas coisas, quer ter um conforto na sua casa, quer ter coisas boas. A gente acaba focando muito nisso e acaba deixando de lado as coisas de Deus, que é o que não pode acontecer, tá? E também tem a questão da pressão social, né? Que é um outro assunto, mas eu deixei aqui pra gente lembrar. Não vou entrar muito nesse assunto, porque é um assunto que se estende, mas é uma coisa assim que eu vejo que também a gente se preocupa muito, né? Com a questão social. Uma pessoa me chamou para fazer tal coisa, hoje eu tenho um compromisso assim, assado, e aí não vai dar para fazer isso, enfim, uma infinidade de coisas. E buscamos a riqueza material, que tem a relação com o que eu já falei, né? A gente busca conforto, prazeres, e acabamos esquecendo das coisas de Deus. São inúmeras coisas que a gente coloca antes do reino de Deus, né? E aí, eu até anotei aqui um exemplo, no começo, né? Quando eu e o Guilherme, a gente tinha acabado de chegar na igreja, e não foi muito tempo não, viu? Porque a gente ficou um tempão patinando assim nas coisas, né? Pra depois a gente amadurecer e ter o entendimento. E aí, que nem hoje, a gente tá em tempo de torre, né? Então, a gente vai todos os dias pra igreja, tem o pessoal que ora na madrugada, né? Mas tem as pessoas que vão pra igreja, eu e o Guilherme, a gente vai na torre presencial, né? A gente tá indo no horário daquele do Hélio. Mas no começo, quando a gente soube que tinha esses estudos, a gente pensava assim, meu Deus, mas tem que ir pra igreja todo dia. Mas será que precisa disso? Como que eu vou fazer para ir na igreja todos os dias? E aí você pensa em tudo, né? Você pensa na gasolina que gasta, você pensa que você tem que fazer janta e não vai dar tempo, você pensa que o marido tá cansado porque trabalha o dia inteiro carregando coisa, você pensa em um monte de coisa. Na criança que tem tarefa para fazer, você pensa em tudo. Olha, eu parava para pensar em tudo, eu ficava pensando, será que precisa? O Guilherme, então, piorou. Então, assim, mas com o tempo a gente foi amadurecendo e vendo como é bom ter esse tempo de estudo e você tá ali, sabe? Aprendendo, cada dia um aprendizado diferente, uma coisa nova, né? Enfim, a gente precisa levar a palavra adiante. A gente precisa priorizar o reino, priorizar as coisas de Deus. A gente não pode entrar no automático. A gente não pode desanimar. A gente tem que lembrar que alguém evangelizou a gente. Alguém se dispôs do tempo para falar de Jesus para nós. E hoje nós estamos aqui graças a essa pessoa. E se você nasceu em berço cristão, você também foi evangelizado, porque você teve uma pessoa, sua mãe ou seu pai, que ensinou para você as coisas de Deus, né? Uma pessoa que dedicou tempo, que te levou para a igreja, né? Que lê a palavra para você. Então, assim, a gente tem que pensar no próximo, que assim como fizeram com a gente também precisa fazer para os outros, tá? E aí eu separei, esse vídeo acho que vai ser um pouco mais longo, eu separei aqui uma passagem que eu acho muito linda, que é em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. O apóstolo Paulo, ele nos ensina a sermos perseverantes e não desistir da obra, que é assim, ó: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra e insistas, a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão seus ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre aflições, faz a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Uma injeção de ânimo e de coragem para todos nós. É isso, gente. Essa foi a palavra de hoje. E agora eu vou orar com vocês. Pai, louvado seja o Senhor. Obrigada, Deus, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por toda essa semana de estudo. Obrigada, Deus, por cada irmão que se voluntariou nessa obra, nessa missão que vamos realizar. Obrigado porque eles estão ouvindo, eles estão meditando na sua palavra e nós, todos juntos, estamos aprendendo cada dia mais. Obrigada, Senhor, por essa palavra de hoje e por nos alertar que devemos priorizar o reino de Deus. Em primeiro lugar vem o reino de Deus. Peço, Senhor, na tua misericórdia, que o Senhor nos perdoe se temos falhado, se não temos dado ao Senhor a devida atenção que o Senhor merece e as suas coisas e as obras que o Senhor nos incumbiu. Peço, Senhor, que o Senhor nos perdoe
E eu coloco, Senhor, aqui diante do Senhor a vida dos meus irmãos. Eu creio que, assim como eu, eles estão animados, estão encorajados, dispostos a realizar a tua obra. Eu peço que o Senhor capacite cada um de nós para que possamos realizar, Senhor, essa missão com sabedoria e que teu Espírito Santo esteja conosco nessa caminhada. Eu creio, tenho certeza que esse é só o início de muitas coisas que ainda faremos com a ajuda do Senhor. Louvado seja o Senhor. Obrigada por mais uma manhã. Obrigado, Senhor, por mais um estudo. Eu peço que o Senhor venha abençoar a sexta-feira dos meus irmãos e que seja um dia abençoado, um início de final de semana abençoado. E que amanhã seja um dia ímpar e que a gente possa estar ali todos juntos fazendo a obra do Senhor com muita alegria no coração, com muito ânimo e ousadia. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É isso. Mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês. E peço que vocês me perdoem aí se eu falei alguma coisa errada, os erros de português ou as palavras. Se talvez em algum momento eu não consegui me expressar, mas eu tenho me dedicado para poder passar o melhor para vocês, tá? Que Deus abençoe vocês. E hoje tem culto de ensino para homens, para mulheres, para jovens. Participem. Que a gente esteja junto ali essa noite mais uma vez. E até amanhã. Amanhã vai ser um grande dia. Deus abençoe vocês. Tchau.